ser uma reunião de muito sucesso, vez que a gente tem pessoas aí, né, que compõem esta Câmara Técnica e que, como sempre, muito comprometidos com o sistema. E na reunião de hoje a gente vai discutir a síntese da primeira reunião, que foi 25 de setembro, a definição da coordenação e da relatoria desta Câmara Técnica. Nós estamos nessa luta também desde o dia 25, para eleger aqui dentro o coordenador da Câmara, relator, e a revisão da deliberação que cria esta Câmara Técnica. Na revisão, vocês vão perceber que a gente está fazendo pequenas alterações, justamente para facilitar o andamento dos trabalhos da Câmara e depois assuntos gerais. E aí eu declaro aberta a reunião. Hoje, como ela ainda não tem devidamente instituído o seu coordenador e o relator que vai sair hoje do nosso grupo, eu, como presidente, eu inicio a reunião, né, até que a gente passe aí para o item 2, já instituindo aí a coordenação. Então, a partir do item 2, quando entre vocês, elegerem o coordenador e o relator, com todo o prazer, eu passo a condução da reunião para este coordenador eleito. Então, a gente vai... Fabrícia já está gravando, aí eu comunico a todos que a reunião está sendo gravada e fica à disposição de vocês. Agradeço imensamente pelo tempo e a presença de cada um. Estendo as boas-vindas à Isabela, que ela é representante do Santa Vitória e é membro novo aqui no grupo conosco. Então, acho que, se eu não estiver nada na Câmara, a primeira reunião, esteve conosco no dia 27 de novembro, em Campina Verde, mas ela ainda não era membro, estava como convidada, né, Isa? Isso mesmo. E aí hoje ela vem aqui devidamente instituída aí já, né, e nomeada aí dentro do decreto do IGAN como membro do comitê PM3. Para mim é uma honra ter mais uma mulher com guerreira, então, muito expertise no que faz. Tenho muita admiração por você. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, Ilza. Fabrícia, foi encaminhado a síntese dessa primeira reunião para os membros da Câmara? Sim, foi. Eu vou projetá-la. Tá bom. Então, essa é a síntese da nossa primeira reunião. A gente vai fazer um resumo bem simplificado mesmo, bem resumido. Nós fizemos a abertura da reunião, nela já era para ter sido feita a recomposição e também a revisão da deliberação. Isso não foi feito porque não houve quórum, não é, Fabrícia? Isso. Como não houve quórum, foi a agenda para uma reunião extraordinária e por isso nós estamos aqui. Então, dito isso, eu coloco em votação essa síntese, ela precisa ser deliberada, Sandra? Isso. Então, colocando em aprovação, discussão, se alguém tiver alguma sugestão aí, pode ir passando, Fabrícia, tudo bem? Tranquila mesmo. Alguma sugestão, pessoal? Não havendo sugestão, eu considero a síntese da primeira reunião aprovada. Item 2, então a gente passa para a minha enorme satisfação ter aqui a definição
da Câmara Técnica. E aí eu queria trazer para vocês, para a gente definir o coordenador e o relator. Já tem relator, porque no item 2 a Sandra colocou definição da coordenação. Quem foi eleito o relator, Sandra, da Câmara? O relator da Câmara, Elaine, foi a Jéssica. Até então, ela inclusive, ela elaborou a nossa ata, né, que foi posta em votação agora e foi aprovada. É a Jéssica Vale Freitas Moreira. Ela é a nossa relatora da CETIL. Ela está na sala, a Jéssica? Sim, ela acabou de entrar. Ah, bem-vinda, Jéssica. Então, a Jéssica ficou eleita a relatora da Câmara Técnica. Hoje, o decidiu voltar para assumir a coordenação da Câmara. Para essa definição da Câmara, tem alguém que está com áudio aberto. Para a definição do nosso coordenador da CETIL, vocês gostariam que a gente explicasse qual que é a finalidade da Câmara, né? Os objetivos da instituição dela? Vocês têm alguma dúvida do que esta Câmara trabalha? Qual que é a finalidade dela dentro do PN3? Isabela, pode falar. Eu gostaria, sim, que você explicasse. Eu até li a pauta, mas eu queria entender mais a fundo. Certo. Então, eu vou passar para a Sandra, porque o objetivo da Câmara e o decreto de criação está nessa deliberação 41, que, inclusive, a gente vai fazer uma revisão. Eu estou perguntando isso já sabendo que, às vezes, o pessoal, vamos eleger aqui um relator e um coordenador, e, às vezes, vocês podem, né, ter o temor de, vou assumir algo que eu não sei quais os objetivos, qual que é o funcionamento, quantas reuniões essa Câmara faz no ano, o que ela trabalha lá dentro, né? O que vai, quais são as demandas que é demandado para ser trabalhado tecnicamente pela Câmara. E aí eu vou fazer a sugestão da gente fazer a inversão, trabalhar o item 3, porque nós fazendo a revisão, a Sandra automaticamente ela já consegue explicar dentro da revisão a finalidade da Câmara. Pode ser, Sandra? Pode sim. Então, com você, Sandra, a apresentação da deliberação aí que cria a CETIL. CETIL, isso. Sabe? Bom dia, pessoal. Bom, a gente, igual a Elaine já colocou para vocês, a gente fez uma pequena alteração, né, sugestão de alteração para análise de vocês. É uma deliberação bem tranquila, eu vou fazer a leitura dos artigos, né, e vou questionar vocês se têm alguma dúvida. Se tiver, a gente sana as dúvidas, tá? Então, a ementa, ela institui a Câmara Técnica Institucional e Legal, CETIL do CBHPN3, né, o primeiro, artigo 1º, ela aprova o regimento interno da Câmara Técnica Institucional da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba, nos termos dessa deliberação. E artigo 2º, a Câmara Técnica Institucional Legal será composta, por até 8 membros indicados formalmente pelas entidades representadas no comitê, observando-se o critério da representação paritária dos segmentos que o compõem. Aqui a gente fez uma pequena alteração, a gente colocou até 8, por quê? Porque é difícil a gente conseguir uma composição de uma Câmara Técnica por 8 membros, né? A exemplo da CETIL, que até hoje está sem coordenação, né? Então a gente precisa disso. Então a gente colocou até 8, por quê? Porque se às vezes a gente não conseguir os 8 integrantes, a gente consegue 6, consegue aí um número paritário, não tem problema da Câmara funcionar, ok? Aí a gente coloca no artigo 3º como que será essa composição, 2 titulares e 2 suplentes do representante público, do Poder Público Estadual, depois do Poder Público Municipal, depois de usuário e sociedade civil, são dos segmentos que compõem o comitê. Então, aí está equilibrado, né, de forma equiparada de todos, né, todo mundo tem 2 membros, tanto titular quanto suplente. Essa é a forma de composição. Pode subir, Fabrícia, por favor?
Artigo 4º, a gente fala que ela é uma instância, né? É Isabela, seu nome? Desculpa que você perguntou. Isso. Ela é uma instância que apoia tecnicamente o comitê quando solicitado, e aí traz as competências dela. Ó, competir-lhe-á prestar assessoria técnica e em especial quando e para quê? Para analisar e emitir parecer sobre o contrato de gestão, que deve ser assinado entre a agência de base ou entidade equiparada com o IGAM. O que é esse? Eu vou explicar, pessoal, se eu estiver sendo assim repetitiva, para quem já conhece, eu peço até desculpas, né? Mas é o seguinte, o contrato de gestão, ele é um instrumento legal que nos dá, vamos dizer assim, o direito de estar aqui hoje como entidade equiparada do CBH-PN3. O contrato de gestão, ele tem validade de 5 anos, tá? Pela legislação pode ter até um tempo maior, mas esse que a gente assinou, ele tem de 5 anos, ele vale até 2030. Então, se houver solicitação por parte da diretoria, de alguma outra câmara técnica, ou até às vezes se tiver um grupo de trabalho, às vezes até mesmo por um conselheiro do comitê, passa tudo pela diretoria e pode pedir para vocês falarem alguma questão sobre o contrato de gestão, tá? Isso nunca é feito isoladamente por vocês, a ABA ela sempre presta assessoria no que for preciso, tá certo? A gente tem uma equipe que trabalha com isso, então se houver necessidade a gente ajuda vocês, então essa é uma das competências de vocês. A outra seria monitorar as atividades envolvidas pela ABA, né, no que diz respeito aos recursos do CBH-PN3 quando solicitado, né? A gente trabalha com recurso da cobrança, 100% do recurso da cobrança, 7,5% ele é destinado ao custeio da entidade, 92,5% ele é destinado às atividades finalísticas. Isso daí é acompanhado pelo grupo de acompanhamento do contrato de gestão, mas no caso, se houver a solicitação, pedir para vocês também acompanharem, vocês também irão exercer essa atividade. Incentivar o desenvolvimento de projetos que tragam benefícios para a bacia hidrográfica, estimulando a visão de conjunto, né? Se vocês tiverem alguma ideia, alguma questão nesse item aí, também vocês podem estar passando para o plenário e para a diretoria. Apresentar substitutivo ao plenário acompanhado da versão original de matéria sob exame da CETIL. O que seria isso? O que está acontecendo aqui agora. A CETIL ela tinha uma deliberação anterior, né? E hoje ela está sendo revisada. Então, o que vocês estão fazendo agora? Vocês estão apresentando um substitutivo. A gente está, se sair daqui aprovado por vocês essa nova versão dessa deliberação, aí vai para o plenário. Porque as câmaras técnicas, elas não são deliberativas, elas são consultivas. Quem define se isso daqui vai entrar em vigência ou não para o comitê é o plenário, ok? Então, tudo que vocês discutem, tudo que vocês aprovam, não é em definitivo. Tem que passar para o plenário aprovando, aí vira a lei do comitê, ok? Encaminhar a matéria examinada à diretoria, né? Com recomendações de modificação, quando for o caso, que é a mesma coisa que acontece aqui, na hora que vocês deliberarem, a diretoria acompanha, e aí a gente coloca como sugestão de pauta para o plenário, e a diretoria analisa se é um momento oportuno daquele documento, daquele caso que vocês estão analisando, ser submetido a plenário, tá certo? Assessorar o plenário por meio de membros na discussão em matéria de pauta quando solicitado. O que acontece? Quando vocês, por exemplo, veio essa deliberação aqui, aí, vamos supor, a diretoria, né, vira e fala assim, ó, não pode colocar na próxima plenária, a nossa próxima plenária está prevista para ser dia 16 de março. O que acontece? Quando acontecer de colocar esse item de pauta para a plenária, às vezes lá algum membro vai querer questionar o que está sendo discutido aqui. Se tiver um membro, geralmente o coordenador faz esse papel, mas se ele não quiser, a aba faz, tá certo? A gente alinha tudo antes. Então o coordenador fala: não, eu consigo responder. Não, você pode responder para mim, é tudo alinhado. Mas geralmente quem faz esse papel é o coordenador. Mas o coordenador falou que vai, mas chega no dia, está passando mal, é só avisar, a aba faz esse papel de tirar as dúvidas do plenário. Seria nesse sentido, tá certo? E essa assessoria é somente em matérias que passam por análise de vocês, tá? Se não passar por análise de vocês, é lógico que vocês não precisam prestar essa assessoria. Emitir parecer quanto à instituição de subcomitês, câmaras técnicas a serem criadas pelo comitê. O que significa isso? Hoje, o CBH-PN3, ele tem a CETRI, tem a CETIL,
tem a CTPlan. Eu pensei aqui, porque a gente trabalha com mais de um comitê, eu estou tentando lembrar. Tem 3 câmaras, né? Então, suponha-se que lá na frente seja interesse do comitê criar uma nova câmara. Quem vai fazer essa análise é vocês, tá certo? Se, tipo assim, vamos supor, dar um exemplo aqui. Suponha-se que tem uma sugestão de criar uma câmara para analisar a outorga, né? Que o nome da câmara técnica que analisa a outorga aqui no PN3 é a CETRI. Nos outros comitês é a CETOC. Aí a gente dá essa orientação para vocês, aí vocês falam, não, então não precisa criar a CETOC, porque já tem a CETRI. Então, é mais ou menos essa análise que vocês vão fazer, tudo com o nosso apoio, tá certo? O próximo, elaborar e encaminhar ao plenário, por intermédio da Secretaria Executiva, que hoje ela é exercida pela Fabrícia, propostas de normas, atos legais a serem aplicados na bacia hidrográfica dos afluentes mineiros do Baixo Paranaíba. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje, a gente está trabalhando deixa eu só lembrar aqui, dentro do PN2, a CETIL está trabalhando uma proposta de deliberação que trata sobre conflitos, né? E aí, por exemplo, a CETIL está trabalhando essa proposta e vai levar conhecimento. A mesma coisa, se vocês quiserem sugerir a elaboração de alguma proposta, primeiro se discute com a diretoria faz a análise de viabilidade, e aí, dando ok, vocês podem elaborar essa proposta que vocês acham interessante e apresentar também para o plenário. Opinar quanto à composição de câmaras técnicas, quando for autorizada a sua criação, que é aquilo que eu já falei anteriormente para vocês lá. Executar outras atividades que vierem a ser delegadas ou determinadas pelo plenário. Essas outras atividades que vierem a ser delegadas pelo plenário, pela diretoria, ou possivelmente por algum conselheiro ou por um grupo de trabalho existente, isso aqui tem que estar dentro da competência a ser exercida por vocês. Se não tiver, aí compete a vocês, isso não é da nossa competência, é de outra competência. Então, também é muito tranquilo, tá? Artigo 5º. Eu estou indo muito depressa? Tá. Artigo 5º. A CETIL terá um coordenador e um secretário, eleito pelos seus pares, por maioria simples dos votos entre os presentes, na primeira reunião, logo após a composição. O porquê dessa necessidade? Porque a Câmara Técnica, ela precisa ter um coordenador para definir as pautas junto conosco, e um secretário que vai redigir as memórias, as sínteses dessas reuniões, né? Então, hoje a gente tem aí a Jéssica, gentilmente, né, se candidatou aí, então ela é a nossa secretária executiva da CETIL, e aí agora hoje a gente não tem esse coordenador. Eu vou passar ali para vocês o que compete esse coordenador logo após, tá? Em caso de vacância do coordenador ou do secretário, né, será realizada uma nova eleição. Então, suponha-se que, vamos supor que a Jéssica, só suposição, viu, Jéssica? Ela fala assim, pessoal, em virtude do meu trabalho, infelizmente eu não consigo mais exercer essa atividade. Aí a gente fala, não, beleza, obrigada e tudo. E aí a gente faz uma nova eleição, de acordo com o artigo 5º, reúne todo mundo junto e elege essa pessoa, tá? O secretário, e a gente sempre no final de cada exercício, porque ele elabora todas as atas, ele ganha um certificado de elaboração de ata também, tá certo? O mandato da CETIL será coincidente com mandatos membros dos conselheiros do comitê, então, nesse caso, como a gente está recompondo a CETIL agora, o mandato de vocês, ele se encerra em 2027. Então, em 2027 se encerra, né? Mas geralmente ele é de 4 anos, tá certo? Começou uma nova composição do plenário, a CETIL acompanha essa composição. O porquê disso? Porque o plenário, ele não vai mudar durante 4 anos, então o ideal seria que a Câmara Técnica permanecesse a mesma para ir trabalhando todas as atividades durante essa existência do plenário, para você estar ciente ali, porque ficar mudando às vezes complica o andamento e a otimização dos trabalhos do comitê, tá certo? O membro da CETIL poderá indicar formalmente especialista para participar por sua instituição, com direito à voz e não com direito a voto, pois o voto continua sendo um membro da CETIL. O que é isso? Supõe-se que
passado para vocês o contrato de gestão. E ali tem um artigo que, mesmo a gente dando a orientação, alguém não está satisfeito com aquela orientação. Então, vocês podem indicar, falando, não, a gente quer um especialista, sem problema algum, podem indicar, esse especialista vem, fala na reunião. A diferença é que, por ele não ser membro do comitê, ele não tem direito ao voto, mas ele fala, né? Então, por exemplo, ele explica, fala tudo o que for necessário, tira as dúvidas, mas na hora de votar, o voto dele não contabiliza, tá certo? Ó, agora vamos ver as competências do coordenador, né? Que pode ser a dúvida de todos aí para poder assumir. Eu vou explicar a competência, vocês não briguem para ser coordenador, aguarda chegar no item, ok? Então, olha, era convocar e presidir as reuniões das câmaras técnicas. Mas eu que vou convocar e eu que vou presidir? Não. Quem vai fazer a convocação vai ser a secretaria executiva. Quem vai presidir vai ser o coordenador. E o que é presidir? É o que a Elaine fez. Abre a reunião, a gente explica para vocês, se tiver dúvida, liga, se falar assim, você conduz para mim as primeiras, as segundas, as terceiras, a gente conduz até a pessoa aprender, porque da mesma forma que tem alguém aí de vocês que não sabe como conduzir, isso aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo que está aqui, né? Então é uma coisa muito natural. A gente tem o nosso calendário, né, de reuniões. Fabrício, eu vou precisar de uma ajuda sua. A CETIL também é por demanda, igual a CETRI? É só você conferir aí para mim, por Sim, favor. Sandra, Isso, é por tá. demanda. É por demanda. O que significa isso? Se houver uma demanda para vocês trabalharem, aí a gente convoca. Aí como é que funciona? Exemplo, a Elaine pediu para a gente fazer a revisão de outra câmara técnica. Aí eu falo para o coordenador. A Fabrícia vai entrar em contato e vai falar assim: ó, a gente precisa fazer uma revisão da Câmara X. Você pode fazer a reunião? Que data? Aí o coordenador vira e fala assim: ó, para mim é melhor nessa data, nesse horário. O que a Fabrícia faz? Consulta todos os outros membros da CETIL. Aí todo mundo falando que pode, ou a maioria falando que pode, aí já fica definida a data e a modalidade, tá? Online ou presencial. Geralmente ela se dá online, tá? Por otimizar mais o trabalho do pessoal. Mas se vocês verificarem que há necessidade de ser presencial, sem problema. Aí fez isso, a Fabrícia vai convocar, aí vai acontecer o dia da reunião, que está acontecendo agora. Aí o coordenador, ele vai ler os pontos de pauta e vai estar debatendo com vocês as questões. Aí, exemplo, essa aqui da deliberação, que foi feita a alteração, aí a gente faz a explicação. Mas se vocês se sentirem confortáveis e quiser também fazer a explicação, a decisão é de vocês. Propor e validar os itens de pauta das câmaras, das reuniões da Câmara. Então, por exemplo, a secretaria, ela apresenta para vocês sugestões de tópico, incluindo aquele que foi demandado. Você valida, não, esse aqui eu quero nessa, não, esse aqui a gente marca numa próxima. Às vezes surge aí 10 itens, não, mas vai demorar demais a reunião, vão dividir? Beleza, essa decisão é do coordenador. E estimular os demais membros a participar das reuniões, né? Chamar quem faz parte da CETIL, vamos participar, pessoal e tal. Apresentar resumo das atividades da Câmara Técnica nas assembleias quando solicitado. O que significa isso? Vai ter uma plenária. A diretoria pode falar o seguinte: ô Cetil, qual foi o seu trabalho, assim, o que você desenvolveu? Isso tudo a gente tem arquivado. Aí é só você ir na plenária e falar: ó, a gente já realizou tantas reuniões, a gente já produziu tantas deliberações, essas deliberações foram levadas a plenário, o plenário aprovou. É uma coisa muito tranquila, a gente também dá todo esse suporte. Redigir e assinar os pareceres técnicos elaborados pelas câmaras sobre assuntos de sua competência, se houver necessidade, né, tiver um parecer, aí vocês redigem e assinam, tudo com o auxílio da aba. Acompanhar o andamento das atividades propostas no plano de trabalho anual da Câmara Técnica e propor revisões caso surjam dificuldades em cumpri-lo, que é essa questão que eu falei para vocês do calendário. Então, a gente está fazendo por demanda, então esse aqui não se aplica ao caso. Sobe um pouquinho, Fabrícia, por favor. Possibilitar a participação democrática de todos os representantes setoriais presentes nas reuniões, que é aquilo que eu falei para vocês. A gente tentar manter essa equiparidade aí dos segmentos nas reuniões, né? Então, assim, 2 membros de cada segmento, poder público, sociedade civil e usuários, tá? Isso também é sempre com o nosso apoio. Tá, Sandra, mas hoje a gente tem. Aí começou a reunião.
Então é até 8. Então, de 8 entrou só 4. E está faltando um segmento. A reunião vai acontecer normal, porque o segmento ele está na Câmara, ele está participativo, ele não pode participar por algum motivo, né? Ele chama o suplente dele, depois ele consulta a síntese, ele pede o áudio da gravação, ele pode perguntar para a gente os principais assuntos, a gente vai estar orientando. Isso, então, essas são as atribuições do coordenador. E ao secretário é preparar a pauta e convocações das reuniões, como eu falei para vocês, ela é preparada pela aba, né? Aí a gente passa para o coordenador direto, mas se o secretário quiser dar sugestões, ele tem essa competência. Redigir a síntese das reuniões, né? A gente está fazendo essa reunião hoje, então na hora que finalizar, a Jéssica vai redigir. A Jéssica vai redigir isso tudo aí que a Sandra falou, não, ela só vai fazer o seguinte, ó, a deliberação número tal. Obrigada. A deliberação número tal foi explicada, né? Não houve dúvidas, vai ser levada a plenária. É uma coisa muito tranquila também de se fazer. Organizar as inscrições e o tempo de fala e participação dos membros. Isso a gente dá o apoio, né? Mas se ela falar, não, Sandra, eu prefiro eu fazer. O que que é isso? A partir do momento que eu estou explicando aqui, alguém levantou uma mãozinha, então anota quem que é o primeiro. O próprio aplicativo já faz isso para a gente. Então, seria essa questão, tá? E, por exemplo, supõe-se que eu estou falando demais, e ela está achando que eu estou sendo repetitiva, ela pode intervir. Ela fala, Sandra, podemos ser um pouco mais objetiva para otimizar o tempo? Isso também é da competência do secretário, tá? Agora, o artigo 8º traz sobre as reuniões. As ordinárias é conforme o cronograma aprovado, ela é convocada com 5 dias úteis. No caso, a gente não tem reuniões ordinárias, por quê? Porque a gente está fazendo ela por demandas, tá? E, extraordinariamente, ela pode ser por iniciativa do coordenador. O coordenador pode solicitar essa reunião, ou por iniciativa de 1/3 dos seus membros, ou seja, 1/3 dos membros da APCETIL, ou por iniciativa da diretoria, tá vendo? Tudo bem? E também a convocação é com 2 dias úteis necessários para a gente poder estar enviando essa convocação, tá certo? A gente não consegue fazer tudo com um dia, então por isso que a gente coloca 2 dias úteis. Sandra, por que que a gente não fez reunião ordinária da CETIL? Porque agora que a gente está entrando como entidade de vocês, a gente está conhecendo os trabalhos de vocês, por exemplo, a CT Plan vai ter muitas reuniões, então a CETIL ela está começando agora. E quando a gente coloca o número de reuniões já fixado, ele está dentro do nosso indicador do nosso programa de trabalho. Então, se eu não fizer essa quantidade prevista, indica mau planejamento. Então, a gente está usando essa estratégia de por demanda, por quê? Porque a gente está se conhecendo, comitê conhecendo a aba e a aba conhecendo o comitê. O ano que vem, no finalzinho desse ano, a gente vai aprovar o calendário de 2027. Aí, a coordenação da CETIL vai falar assim, ó, eu acho que pode continuar sob demanda, ou vamos colocar umas 2 aí, a gente vai colocar, vai ser levado para o plenário aprova, tá certo? Artigo 9º, a ausência não comunicada e justificada previamente a 2 reuniões consecutivas, não justificada, né, implicará em perda na representação. Por que que a gente achou melhor, né, trabalhar também essa alteração? Porque a gente sabe que todos vocês estão aqui dedicando gratuitamente e voluntariamente o tempo de vocês em nome da instituição que vocês representam. Então, por exemplo, teve a reunião hoje. Quem não puder participar, justifica. É só justificar. Fala, olha, infelizmente hoje eu não pude, porque X. Ou eu tive incompatibilidade de agenda, ou eu passei mal, ou eu estava na estrada, para que você que está representando o seu segmento não perca a representatividade dentro dessa Câmara, que é muito importante, né? Então, no final da reunião, a Secretaria Executiva, ela manda para vocês essas informações. Então, assim, ó, se você faltou 2 vezes e não justificou, aí, infelizmente, a sua vaga vai ser perdida. Então, por isso que a gente colocou dessa forma que só vai perder, gente, assim, quem quiser mesmo, né? Então, assim, ó, você recebeu a convocação, você não pode participar, justifica. Tá? Ai, Sandra, mas eu perdi o dia de justificar, não tem problema. O importante é você fazer essa justificativa, tá certo? O ideal é antes da reunião, porque a reunião começa, aí a gente fala, olha, o X falou que não pode vir por conta disso, a gente já antecipa a informação, tá certo? A Câmara Técnica poderá constituir grupo de trabalho para cada tema a ser estudado, extinguindo-se ao término dos trabalhos. O que significa isso? Se vocês verificarem que tem necessidade de criar um grupo de trabalho para desenvolver algum produto, algum relatório, vocês também têm essa autonomia, tá certo?
A Câmara Técnica poderá convidar entidades especialistas para participarem das reuniões e trabalhos a serem executados, que é semelhante, muito parecido com aquele lá no inciso lá em superior, em cima, que eu falei para vocês que se vocês se sentirem confortáveis, você pode convidar alguém para vir fazer as explicações. Uma vez ela aprovada aqui por esse grupo agora, a gente coloca essa deliberação entre vigor na data de sua aprovação pela plenária, como eu disse para vocês, a Câmara Técnica ela é consultiva, e revoga a deliberação 41. Qual que é a deliberação 41? A deliberação 41, pessoal, é a deliberação que traz os normativos da CETIL atual, tá certo? Aí você pode pôr a data, tá, Fabrício, fazendo favor, e a cidade. Uma das alterações que a gente trouxe aqui para vocês é que a anterior, ela previa a vedação de membro da diretoria participar da Câmara Técnica, né? Então, foi feito um estudo, a Elaine já explicou mais de uma vez a sugestão que a aba colocou, a aba também já explicou, então a gente tirou essa vedação, tá certo? E aí eu finalizo a apresentação, eu já vi que o Gustavo está com a mãozinha levantada, à vontade, Gustavo. Bom dia. Bom dia. Fabrícia, só corrigindo, o artigo 12, você alterou a data lá, a deliberação realmente é 1º de setembro de 2020, você pôs a data de hoje, a data de hoje é só lá na assinatura. Ah, obrigada, eu não vi. Isso aí fica normal, viu? do jeito que Obrigada, tava. Gustavo. Nossa, eu não vi. Obrigada, viu? Isso É aí tem que... 1 de setembro de 2020. É 1 de setembro de 2020, Fabrício. Muito obrigada, viu, Gustavo? 1º de setembro. Na hora que ela foi mudar embaixo, ela confundiu. Muito obrigada pela observação. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre essa deliberação, alguma sugestão de inclusão, aí é só vocês falarem. Aí, se não houver dúvidas, o que acontece? Aí, por exemplo, quem já for o coordenador, faz isso que eu estou fazendo. Olha, então a Sandra explicou. Tem alguma dúvida? Não tem. Tem, a gente tira. Resolvendo todas as dúvidas, finalizando, aí o que o coordenador fala? Então, não havendo dúvidas, né, não havendo esclarecimentos, eu vou colocar em votação para vocês. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aí dá um tempinho para a pessoa manifestar. Aqueles que forem contrários, permaneçam como estão. Aí dá um tempinho também. E aqueles que, se quiserem se abster, justifique a abstenção, porque no nosso regimento interno, ele fala que toda abstenção tem que ser justificada, tá certo? Então, é isso que o coordenador vai fazer em todos os itens. E aí, Sandra, eu que vou ter que ver quem está a favor ou contra? Não, aí é a Secretaria Executiva, tá certo? Então, voltando, teria mais alguma dúvida? Mais alguma? Não, não teve nenhuma, desculpa. Teria alguma dúvida em relação a essa deliberação? Vocês querem colocar alguma questão? Com você, então, presidente. Obrigada, Sandra. De nada. Então, é isso, gente. A deliberação que institui a Câmara, ela é bem completa, né? Vocês percebem que ela é bem completa. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é que desde que eu estou dentro do PN3, né, a CETIL, ela tem um papel muito também legal, tanto é que ela fala assim, instituição legal, e eu vejo muita necessidade, aí o Gustavo vai me matar, mas uma necessidade da gente ter um acompanhamento jurídico, né? Tanto que o coordenador anterior era representado pela OAB, e aí hoje eu tenho o Gustavo, que é advogado e representa também aqui a CEMAD, e a gente deixa aí um convite, porque eu acho que quando você tem um coordenador que entende a legislação, que entende a parte legal, ele ampara os membros que compõem a Câmara Técnica, né? Ele também fortalece, e não é ampara, viu,
Gustavo, que eu quero dizer, e todos os membros. Eu acho que é o fortalecimento também, e o compromisso, o fortalecimento, para todas as pessoas que compõem a Câmara e para a plenária. Então, eu sei que a sua vida é uma loucura. Estava falando aqui com o Marcelo agora. Marcelo, quero ouvir o Marcelo. Mas, por se tratar de uma Câmara técnica, com essa finalidade também legal, faço aqui o convite para o Gustavo, como coordenador desta Câmara. Oi, Elaine, independente disso, só para deixar claro, viu? Para quem eventualmente queira se candidatar aí, a Sandra também tem informação na área, tenho certeza que a aba está disponível para poder dar todo o apoio, tá? Por favor. Ótimo registro aí, ó. Perfeito. Pode contar conosco. Marcelo, você me pediu a palavra no particular, fica à vontade. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a palavra e realmente estender o convite também, né, ao Dr. Gustavo. O voto já seria para ele, já, se caso ele aceitasse, né? É muito importante alguém do meio jurídico, né? Acho que fortalece bem, ainda mais com tanto conhecimento na esfera pública, né? Gustavo, antes de você falar não para nós, deixa eu te contar uma coisa. A gente já tem uma demanda para a Câmara que está me preocupando muito. Nós temos uma demanda aguardando a instituição, a recomposição desta Câmara, que é, inclusive, uma questão da área de conflito do Piedade, né? O Marcelo vem me acompanhando, porque ele conhece esse fato, né? De uma outorga coletiva do Piedade que nós temos, e hoje eu tenho um outro usuário que tem interesse em compor a outorga coletiva, e esse interesse de inclusão está em debate, e este usuário solicitou o apoio do comitê para a gente poder fazer as tratativas, né, de tentar um consenso nessa inclusão da outorga coletiva. É uma demanda que está aguardando. E aí, a gente recompondo a Câmara Técnica, já seria algo que eu precisaria deliberar para a gente começar essa discussão dentro da Câmara. Sandra, eu já passo para você, tá? E com apoio, 100% com apoio técnico dos analistas do IGAM, da Rebeca hoje, que inclusive também esteve aí, parceira conosco na agenda azul do IGAM. E aí é isso. Então, assim, o meu pavor maior é mais ou menos nesse sentido, né? Da gente ter uma demanda que foi protocolada há quase um ano, gente, aguardando. E aí eu vou passar para a Sandra, porque às vezes o pessoal fala muito comigo no meu WhatsApp e no meu e-mail particular, e às vezes a Sandra e o Marcelo têm alguma informação que eu não tenha de solução. Então, com você, Sandra. Obrigada, Elaine. Não, é só o seguinte, Elaine, a gente está, porque é o seguinte, essa questão da PRC do Piedade, ela vai ser trabalhada na CETRI. Lembra que por que a gente está aguardando? É porque na deliberação atual, porque é o seguinte, essa daqui ela vai ser levada em plenário. Na atual, está nessa aqui ainda. Essa aqui que analisava o processo de outorga. Aí a gente reuniu tudo para a CETRI, lembra? A gente colocou tudo que é outorga, é a CETRI. Só que por que a gente precisa dessa daqui ser aprovada e ir lá para o plenário? Para ela poder perder, porque antigamente era meio conflitante a CETRI com a CETRI, essa questão de quem ia decidir. Aí a gente foi e colocou tudo para a CETRI. Só que a gente não está conseguindo ainda levar para a CETRI, porque enquanto essa norma aqui,
ela não for aprovada em plenário, a gente fica ainda com conflito entre CETIL e CETRI. E aí, por isso que a gente precisa que se determine o coordenador hoje, para que a gente possa levar essa normativa para o plenário, aí aprovou em plenário, a Elaine já pode fazer essa questão que ela está falando, o pessoal da PRC, que está cobrando muito dela isso, né? E aí é só isso, que a gente centralizou tudo na CETRI. Mas então, por que eu já não chamo a CETRI? Porque, querendo ou não, a que está em vigor hoje da CETIL, ela conflita com a CETRI. Então, para não ter esse conflito, a gente está aguardando essa aprovação para já começar a trabalhar na CETRI. Lembra, Elaine, que a gente fez isso? Nossa, lembro. É porque é muita coisa, Elaine. Dois comitês não é brincadeira que você toma conta, não, Não, é brincadeira. Eu falo assim, pessoal, porque ela é do Paranaíba e ela atua demais também no Paranaíba. É verdade, Sandra. Inclusive, realmente, nas gestões passadas, para vocês terem uma ideia, toda a parte da cobrança, né, da instituição da cobrança, ela foi demandada pela CETIL. Então, a CETIL trabalhava essa questão da outorga, quando a análise das outorgas de grande porte vinha para cá. Então, foi isso, e aí a Sandra fez essa sugestão para não ter esse conflito, até para a gente também não fazer nenhuma confusão e uma não sobrepor a outra, né, Sandra? Isso, Elaine. Até na época, a gente até pediu um pouquinho de apoio ao IGAM, porque realmente a gente ficou na dúvida de como que eram as competências, né? Aí, por isso que a Elaine falou, não, vamos trabalhar as normas, trazer um linguajar mais tranquilo para todo mundo entender, porque antigamente, é interessante, igual o Gustavo falou assim, eu sou advogado também, a Elaine, o Gustavo, mas às vezes vem umas normas que até a gente tem dificuldade de entender, não é, gente? Tem coisas que é difícil mesmo. Então, aí por isso que a gente trouxe essa sugestão aqui para vocês, que é mais tranquilo de se entender, e aí a gente pôs tudo que é de outorga lá na CETRI e a CETIL para trabalhar mais os instrumentos legais mesmo, que forem necessários. A exemplo, uma intermediação de conflito, por exemplo, a CETIL pode criar um regulamento interno do comitê a esse respeito, sabe? Aí fala assim, não, mas como é que a gente vai criar? A aba auxilia também, tá certo? Então, é só essa questão aí. Agora que o que a Elaine falou, isso é muito importante. A gente precisa de determinar o coordenador hoje. Marcelo, você pediu a palavra? Não, é só para poder justificar. Eu indiquei o doutor Gustavo, né? E me abstenho de qualquer indicação que possa haver, talvez em meu favor, para evitar conflito de interesse e até manter a legitimidade da Câmara, né? Eu, como faço parte da Câmara Técnica, representando uma instituição, faço parte da Câmara Técnica lá do Piedade, para manter a legitimidade, a lisura e não ter dúvida de uma situação conflituosa, eu já me abstenho de participar da CETIL no Paranaíba, tá? Então, é por essa razão. Manter a própria instituição, o UPN3, e de forma imparcial e firme, de forma sólida, aí, todas as decisões, para que não seja contestado de nenhuma maneira. Marcelo, muito obrigada. Você é sempre muito sábio. E realmente ele é membro lá, né, na PRC. E aí, assim, eu estendo o convite a todos os membros da CETIL, sintam-se convidados a ocupar, né, a coordenação desta Câmara. A minha insistência aqui com o doutor Gustavo realmente é por uma questão bem técnica mesmo, e por questões também de segurança, de uma pessoa que eu acompanho há quase 13 anos dentro do sistema e que me ajuda muito. Gente, eu ligo para o Gustavo 9 horas, 7 horas da noite, para tirar dúvidas municipais, do meu município de leis e autuação e etc., que eu não entendo. Então, imagina eu, como presidente do comitê, como que eu me sinto segura do lado de um representante aí, né, tão atuante como você, Gustavo, e já te peço desculpa por fazer essa pressão, mas deixo aberto e registro a importância de todas as pessoas que compõem esta Câmara, todos sem exceção, Eduardo,
a Isa, que chegou agora, né? Mas essa provocação aqui é só uma provocação mesmo. Ele já me falou não, viu, gente? Várias vezes. É só mais uma provocação com a finalidade de que a Câmara sinta-se acolhida e também forte, sabendo que a gente está com um coordenador com conhecimento legal da legislação e dos fatos. É isso. E aí eu passo a palavra agora para manifestação de vocês, todos os membros. Quero ouvir todos. Quem que será o primeiro? Jéssica, quem que você vota? Viu, Gustavo, a pressão? Jéssica. Nossa, eu não posso votar, não. Eu já me candidatei a relatora, uai. Não posso colocar ninguém no fogo cruzado aí. Você provou. Isa, você tem interesse ou você indica algum par seu, Isabela? Olha, eu não vou ter interesse nesse momento, porque eu acabei de chegar, eu não sei, assim, como que a gente vai caminhar, mas eu entendo da importância, sei que é essencial, né, tanto para a Câmara quanto para a plenária, todos os membros em específico, né, não só um, mas essa questão da coordenação também. E como vocês estão falando tanto no Gustavo, eu não conheço, mas pelo pouco que eu já ouvi aqui, eu indicaria ele. Eduardo. E sou eu para contestar sua opinião, né? E a opinião de todos. Gustavo já está eleito para mim já, viu, Gustavo? Eu ainda não tive a honra de conhecer pessoalmente, mas já ouvi falar dentro do sistema e acredito que vai conduzir bem. Eu queria só fazer um destaque, Elaine, aproveitar o momento aqui de fala. Uma preocupação que vocês têm, né? Eu tenho acompanhado algumas câmaras técnicas, inclusive institucional e legal, da paridade, da presença de membros e até desse temor com relação ao papel dos cargos e tal. Acho importante a gente relaxar um pouco para isso e entender o seguinte: as câmaras técnicas não têm caráter deliberativo. E como tal, né, atuando em caráter consultivo, ela tem que levar ao plenário aquilo que a gente chama de consulta técnica mesmo, de apoio técnico, de orientação, que nesse caso aqui é muito importante, a jurídica, né, e institucional, mas ela é uma orientação. Então, eu não vejo com temor a questão da paridade, a questão das responsabilidades. O que é mais importante que tudo aqui é o que vocês estão muito bem orientando para o Gustavo, né? É a capacidade técnica. Eu tenho recomendado, trabalhando, você sabe que eu trabalho com isso na educação, com foco aí na gestão de recursos hídricos, eu tenho recomendado fortemente aos comitês, recomendo a ABA também aqui como agência, fazer um programa de capacitação com todos os membros, né, conselheiros que são membros de câmaras técnicas, porque a gente fortalece o trabalho do Gustavo como coordenador, eu já estou vendo que ele vai acabar sendo o nosso indicado, mas também apoia todo o trabalho do grupo, né? E a gente consegue orientar melhor o conselho, né, a plenária, nas suas decisões. E eu quero lembrar uma coisa muito importante, viu, gente? A gente fala pouco isso em gestão de recursos hídricos, fala muito pouco em comitê, mas os comitês de bacias têm basicamente papel consultivo, deliberativo e propositivo, são as atribuições que a gente tem. E a gente delibera muito pouco normatizando usos de água, né? Normatizando a gestão de recursos. A gente delibera muito pouco sobre outorga, vocês estão aí falando do caso da outorga coletiva, a gente tem vários problemas que a gente atua muito mal. Isso, inclusive, fragiliza o trabalho do ICAM, como instituição, porque a gente vive das normas, a gente faz gestão em cima do que é normatizado. E a normatização local é feita pelo comitê, deve ser feita pelo comitê. Infelizmente, a gente tem falado isso no Fórum Nacional, nos fóruns estaduais, a gente delibera muito pouco normatizando o uso das águas. E aí acho que a gente precisa começar a fazer mais isso. Eu estou fazendo essa fala inicial até para que a gente possa olhar para essa deliberação, pelo que eu li aqui dela e acompanhei a leitura também da Sandra. Nós não temos nenhum impeditivo, Gustavo depois pode até comentar disso com a sua competência jurídica, mas eu não vejo nenhum tipo de conflito para a gente atuar
mesmo em casos que não haja paridade nos processos, porque a gente não decide, né? Nós estamos encaminhando. Então, o que é mais importante é termos a participação é importantíssima, evidente, porque a gente pluraliza, né, a orientação técnica, mas o mais importante é ter a capacidade técnica. Tá todo mundo bem preparado aqui para fazer o papel que a gente tem que cumprir. Era isso, Gustavo. Meu voto é seu, viu? Sucesso aí, se você já está quase coordenador. Espero que dê tudo certo para todos nós, vamos estar juntos. Eduardo, também eu vou falar assim, eu falo que eu fui muito privilegiada. Quando eu assumi, né, na primeira gestão, a presidência do PN3, foi muito desafiador. Eu acho que quem está comigo desde o início sabe disso. Eu sempre falo e vou repetir sempre, porque eu pensava assim, gente, sinceramente, eu não vou conseguir. E aí, ter vocês, cada um de vocês, cada vez que eu escuto o Eduardo, que eu vejo o Eduardo na plenária, e o Marcelo, e todas as pessoas que estão ali, é um olhar sabe, de amparo, de apoio, que você fala que dá aquela certeza e a sensação de que você está no lugar certo e na hora certa. E é a hora da gente trabalhar e começar a devolver para o território, fazer um legado, fazer a diferença, né? Acho que trabalhar um território de uma forma que o IGAN não consegue, por estar lá em Belo Horizonte, por a gente ter um território tão diverso. Minas Gerais, eu falo que é um Brasil, sabe? Cada região tem as diversidades que é incrível. Então, a oportunidade da gente mostrar a capacidade de trabalhar realmente o seu território, a sua casa, é dentro do comitê, que é o espaço em que a gente tem os usos múltiplos e as representações diversas. É o único lugar, e aí, Eduardo, é tudo que você disse, e eu venho repetindo isso também no Fórum Nacional, vou ter reunião no Conselho Nacional agora, dia 10 de março, e vou repetir essa fala. Cada dia que eu passo dentro de comitê de bacia, eu fico mais convencida de que é o meu lugar, é a casa em que a gente deve estar, porque eu não conheço um outro espaço em que você consegue reunir diferentes interesses, diferentes segmentos em um único espaço e ter voz, né, visibilidade, voz e pertencer a uma discussão que ao longo dos anos foi tão elitizada, que é a nossa lei de 97, a lei que estabelece a nossa política 9.433, todo mundo sabe. Este ano ela fez exatamente aí 29 anos. Então, em 29 anos, é dentro do comitê que a gente reúne as ONGs, reúne a sociedade civil, o poder público e os municípios. E aqui dentro a gente consegue trabalhar todos os interesses múltiplos, e tem conflito, que bom que tem, porque senão não era real, não é realidade. Tem diversidade? Que bom que tem. Tem o sim e o não? Aí a gente acredita que realmente o processo é transparente, é válido, e tem sentido, porque, né, se tudo for consenso e não for dissenso, alguma coisa está errada, né, gente? Tem que ter o contraditório. E aí é isso, e com isso eu passo sem... Nossa, Gustavo, pensa, já deu tempo de você pensar, e agora eu passo para você, doutor Gustavo. Acredito que o novo coordenador da Câmara Técnica, a palavra é com você, Gustavo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu dispenso o doutor. Vocês podem ficar tranquilo que eu não tenho o ego tão inflado a esse ponto. Vocês podem me chamar de Gustavo sem problema nenhum. Agradeço a todos, todos os elogios, todas as indicações, e percebi que aqui a gente não vai trabalhar de uma forma democrática com votos, né? Mas por livre e espontânea pressão.
né, pelo que eu percebi. De antemão, eu gostaria de agradecer aí a Sandra, né, pela explicação com relação à deliberação. Foi de forma simples e objetiva. Creio que ficou claro aí para todo mundo, principalmente com relação às reuniões sob demanda, né? E apesar de a contragosto, viu, doutora Elaine, eu vou assumir essa missão, tá? Que você está me impondo junto com a colega secretária, e coloco-me aí à disposição, no que for necessário, apesar do meu horário bem restrito, né? Minha ocupação, para quem é pai, sabe como é que é complicado, leva a menina em escola, que é a correria, fiscalização, tem que correr para lá, para cá, fica difícil a gente até deslocar para as fiscalizações com horário restrito. Mas coloco meu nome à disposição, caso, obviamente, alguém ainda queira assumir a posição, não tem problema nenhum. Mas, caso não queira, estou disponível para assumir mais essa missão aí. E agradeço a todos. Parabéns, meu novo e nobre coordenador. E para conforto, eu queria falar que toda essa confusão, né, essa pressão que a gente está fazendo em você, ela é recíproco. Todo mundo aqui fala por isso, Gustavo. É uma correria que você não imagina. Mas você ouviu bem, né? A Câmara trabalha sobre demanda. Eu acho que você vai tirar de letra. E é muito tranquilo. A gente marcou a reunião 9 horas. Já vencemos todas as pautas com a recomposição aí. E você estando devidamente eleito com a colega Jéssica, nossa reunião já passa para assuntos gerais, e neste assuntos gerais já é você que conduz, tá? E eu fico aqui caladinha, ouvindo, dizer para vocês, já finalizando, que eu agradeço muito a presença de todo mundo, a presença de todos. Se eu não citei alguém, pode se manifestar, e eu já passo para a Fabrícia. E é isso. Estou à disposição, Gustavo, porque nós somos parceiros. No PN3, ninguém assume nada sozinho. Temos um braço executivo, né, técnico, administrativo e financeiro. Marcelo também passa toda essa pressão comigo. Desde que eu conheci o Marcelo a primeira vez, viu? Eu já falei assim, o Marcelo já é coordenador de câmaras também dentro do PN3, está ali conosco, comigo e a Sandra o tempo todo. Então, faz parte. Pode ir preparando aí os demais, porque com certeza cada um dentro do PN3, na nossa gestão, vão ter papéis que o tempo não dá, e a gente tem que roubar o tempo para a gente conseguir aí vencer essa discussão, mas fazendo um legado e ter uma representação. Aí eu passo primeiro para a Fabrícia e depois para o Marcelo. Primeiramente, parabenizar o Gustavo. Conte conosco da secretaria, viu, Gustavo? E, presidente Elaine, antes do Gustavo dar continuidade, nós precisamos de colocar em votação a deliberação. Eu ia falar sobre isso. Quer que eu conduza a deliberação, presidente? Perfeito, por favor, pode conduzir. Tá bom, então, deixa eu só abrir ela aqui de novo, que minhas coisas aqui tá tudo fechado. E o telefone tá que toca aqui na minha cabeça. Vamos colocar em deliberação a CBH PN3, a numeração deve entrar posteriormente, que institui a Câmara Técnica Institucional e Legal do Comitê de Bacias Hidrográfica do Afluente Mineiro do Rio Paranaíba, CBH PN3, estabelece as diretrizes e normas para seu funcionamento. Aqueles que
votem contrário, por favor, se manifestem, e os demais que aprovam permaneçam como estão. Deliberação aprovada por unanimidade. Temos mais algum assunto na pauta? Assuntos gerais? A Rebeca levantou a mão. Rebeca, esteja à vontade. Bom dia, pessoal. Estou aqui quietinho. Queria só dar as boas-vindas para Isabela. Acompanho o trabalho dela junto com o programa Produtor de Água lá em Santa Vitória. Parabenizar o Gustavo pela coordenação do grupo e me colocar à disposição. E também colocar que ouvir o Eduardo aqui é sempre engrandecedor as falas que ele traz. Obrigado, Rebeca. Só para pontuar, você fugiu, né? Desse problema, né? Eu fui pelo outro lado, né? Mas Tá fico à disposição, viu? A gente desenvolve o trabalho aqui na Câmara juntos. Tá bom. Mais alguém gostaria de se manifestar na pauta do item 4, assuntos gerais? O Eduardo levantou a mão, fica à vontade, Eduardo. Primeiro, saudar a Rebeca também. Prazer em ouvi-la, Rebeca. Gustavo, na verdade, eu ia fazer uma sugestão, sabe? Você fez uma fala aí, nós acabamos de falar, e nós temos que lembrar isso o tempo todo, né? Nós não estamos deliberando a aprovação dessa DN, né? Nós estamos simplesmente conduzindo ela com um parecer favorável, vamos dizer assim, para a plenária, que é ela que vai deliberar. E eu acho que seria importante fazer essa fala, você mesmo que é preparado para isso, mas talvez a aba queira fazer, lembrando a plenária, né? Que nós estamos fazendo uma revisão aí do papel das nossas câmaras, né? Seja aí a questão da outorga, não sei que outras questões tem, porque eu não me apropriei ainda de todos os detalhes, mas a gente fazer uma fala, ainda que breve, dentro da próxima reunião plenária, para explicar o motivo, né, dessas mudanças nas deliberações, da recomposição, e falar um pouco sobre o papel. Acho que essa ação, né, da gente ir aos poucos fazendo pílulas de conhecimento, pílulas de capacitação para o plenário é importante, até para que todos tomem ciência do que é, ainda mais aí que vocês tinham um papel diferente para a Câmara Técnica, saber o que vai ser o novo papel e destacar aonde que esse papel atua, né? Como eu falei aqui, a gente precisa lembrar de deliberar de forma normatizadora nos comitês, que a gente não faz muito isso, e essa é uma questão que podia ser pautada na plenária com uma breve fala. Eu acho que eu ser mais capacitado que todos nós para fazer isso. Era isso. Agradeço, Eduardo, pelas palavras. Tecnicamente, realmente, aqui digamos assim, semelhante a um parecer opinativo, né, para que a plenária aprove essa deliberação, mas não deixa de ser uma deliberação dentro da Câmara, né, sobre a aprovação desse regramento, digamos assim. Obviamente, como já explanado pelo Eduardo, isso vai ser submetido à plenária para que seja aprovada em definitivo essa deliberação, e será com certeza no plenário. E aí eu vou solicitar o auxílio da aba, especialmente aí da Sandra, para que nos explique e explane com relação às alterações que foram feitas, até porque eu não peguei, né, o momento anterior dessa Câmara Técnica, das competências que ela tinha. Eu já observei que foram retiradas algumas competências, como ela já manifestou, e com certeza a gente vai manifestar isso aí na reunião de plenária. Agradeço. Alguém mais queira manifestar nos assuntos gerais? Fique à vontade, Elaine. Para retomar a palavra. Perfeito, é isso aí, pessoal. Não havendo mais nenhuma manifestação, né, nem interesse de fala, eu encerro aqui, Gustavo, e agradeço mesmo de todo o coração, e você sabe que
sincero, tá? O apoio, e eu tenho certeza que a minha permanência nessa missão é graças a este apoio que eu tenho de todos vocês. Eduardo, obrigada pelas contribuições, e todos os presentes, Isabela e a nossa relatora também, né? Obrigada por aceitar. E aí, o pessoal quer fazer uma foto, né? A nossa comunicação quer fazer uma foto, pediu para que todos abrissem aí as câmeras para a fotinha, e aí a comunicação já vai registrar. Queria solicitar como encaminhamento, coordenador, se me permite, que a comunicação registre aí, né, a recomposição da Câmara com os nomes de vocês e os membros, todos os membros. E, Eduardo, dia 16 de março, Centralina, Minas Gerais, para algumas pessoas está um pouquinho longe, então Vai se fazer presencial, presidente? Presencial. Quero você na reunião, Edu, todos vocês, claro. 16 de março? 16 de março. E aí, a gente já finalizou, né, coordenador? Não é mais, já passando dos informes, eu só queria dizer que o prefeito Oscar me convidou hoje para tomar um café com ele, que eu estou bem pertinho, para a gente falar sobre essa reunião, Sandra, dia 16. Aí eu falei assim, eu vou ligar para a Sandra após o almoço, vou lá tomar um café com o doutor Oscar e ver com ele aí, né, toda a programação para receber nossos membros no dia 16. Vai dar numa segunda-feira, né, Sandra? Isso, segunda. E aproveitar para registrar com a Fabrícia que aqueles que precisarem de ajuda, de deslocamento, para o deslocamento até Centralina, que, por favor, manifestem para a Fabrícia, né, dentro do prazo legal, que o comitê tem essa disponibilidade de fazer a ajuda do custeio. E o interessante, gente, é que não necessariamente só sociedade civil. Sandra me passou recentemente que o IGAM, ele não se opõe à ajuda do deslocamento para as nossas plenárias, para reuniões presenciais da Câmara Técnica, de qualquer que seja o segmento. Então, fiquei muito feliz, porque lá no Paranaíba, a gente só faz o custeio para a sociedade civil. Então, aqui no Estado, poder público, sociedade civil e usuários que manifestarem dentro do prazo, tem as regrinhas aí da Secretaria Executiva, né, com base regimental, tem o direito da ajuda de custeio. Estou dizendo para que vocês não percam, né, a possibilidade de estarem presentes por questões, às vezes, do segmento não conseguir financiar o deslocamento, tá bom? A gente quer fazer esta divulgação aí, compartilhar isso com todas as câmaras, para a gente fortalecer o comparecimento dos membros do comitê na reunião. Dudu, pode falar. Já estou preocupado, porque eu estou bem longe de vocês, né? Então eu preciso que a convocatória chegue o mais breve possível para conseguir pautar aí minha viagem, tá? Você fica onde, Edu? Eu estou em Juiz de Fora. Nossa! Um pouquinho longe. Você está pelo Não, eu estou pelo IGAM. Ah, você está pelo IGAM. Está você e a Jeane? Não. Isso, eu e a Jeane é suplente. Olha, Eduardo, sua missão, então agora é pior ainda, hein, que eu vou ficar no seu pé. Ótimo, então tá. Elaine, desculpa ter te interrompido, só para explicar para o Eduardo. Eduardo, as convocações, elas seguem o regimento interno, tá? Então, às vezes, não é porque a gente não quer, é porque a gente segue o regimento interno, tá certo? Mas, assim, do dia 16, ela já vai sair, tá? É só preparar a pauta, toda a documentação. Aí, se você precisar de algo, por exemplo, que a gente formalize e fala que depois envia convocação, é só você entrar em contato com a Secretaria Executiva, ela também pode formalizar para agilizar as tratativas que for necessário para você, tá certo?
Eu estou falando com a Fabrícia, viu, Sandra? Isso, é com ela mesmo. Manter, então tá. Pode, é ela mesmo. Solicitar isso, tá, gente? Pode, eu tenho que tranquilo. solicitar o IGAN 10 dias antes. Se eu tiver que pegar um avião, por exemplo, eu tenho que solicitar 15 dias antes. Então, já estamos dentro do... A gente tem esse costume, o pessoal da ANA são 20 dias, né? Então, eles entram em contato e a gente já formaliza e depois a gente encaminha a convocação. E eu vou estar representando o IGAN também na Bacia do Grande, em data próxima. Então, eu vou estar viajando para lá e para cá, eu vou precisar realmente me preparar antes. Tá certo. Obrigado. Ô, Eduardo, foi muito bom você falar, porque a gente ficou tão acostumados com a representação do Robson, do Tiago, do Alain, da Maria de Lourdes, que aí você chega, a gente até esquece que você é IGAN, tem que divulgar isso. É isso, né, gente? Então, vamos preparar para a foto. Deixa eu ver se eu estou linda, como sempre, aí, pessoal. Que as presenças, né? Diga-se de passagem. Pode tirar a Vicky, pode tirar. Vicky, você não sai da foto, não? A Victória não se apresenta, Vicky. Se apresenta aí para o pessoal, para o seu coordenador, relatora, Vanessa. É linda a nossa comunicação. Fala aí com eles um pouquinho. Bom dia, pessoal. Dá para me ouvir? Está um pouquinho baixinho, mas... Bom, eu vou estar acompanhando, então, algumas reuniões da CETIL. Bem-vindo, o novo coordenador. Não estamos te escutando, não, Vitória. Tá muito baixinho. Não, ela disse que vai estar acompanhando as reuniões e está dando boas-vindas ao novo coordenador. Muito obrigado, Vitória. E o registro fotográfico está ok. E o registro fotográfico, para quem não conseguiu ouvir, pessoal, já está ok. Tá bom. Muito obrigado. Sim. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Elaine, antes de despedir, só fazer um registro aqui, te agradecer por esse cuidado que você tem com o CBHPN3, agradecer você também, Gustavo, porque é muito importante realmente, sem desmérito de nenhuma outra profissão, né, mas sempre estar colocando, vamos dizer assim, alocando aquele profissional daquela área naquela Câmara, sabe por quê? Porque isso ajuda demais os trabalhos, né? E aí é muito bacana, porque hoje na CETIL a gente tem um advogado nas câmaras técnicas dos PNs, e isso é muito bom, né? Então, te parabenizar, Elaine, por essa proatividade, essa preocupação. Gente, aqui eu falo para as meninas eu falo para a Fabrícia que o PN3 é o filho dela, né? Para ela cuidar com todo carinho. A Elaine, ela tem o PN3 como filho, como neto, como mãe, como pai, ela tem um enorme carinho pelo PN3, né? A gente que acompanha de perto, então te agradecer, tá, Elaine, por esse zelo, porque querendo ou não, ele reflete no nosso trabalho, isso é muito bom, tá? Muito obrigada e parabéns, Gustavo, obrigado por aceitar esse desafio conosco, e a Jéssica também aí por ser a nossa relatora, e a todos os participantes, né, por estarem fazendo parte da CETIL. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço demais, e aí reforçar aí, né, que hoje o Eduardo representando o IGAN, então vou até já mandar uma mensagem para o Robson e falar, tchau, Robson, nós temos agora, eu sempre trato o Eduardo lá no Fórum Mineiro e outras instâncias, para quem não conhece, eu fico, Eduardo, Dudu, então agora o Dudu é do PN3, e aí eu já vou tirar muita vantagem disso com os 33 comitês do Estado de Minas Gerais. É isso. Beijo forte para vocês. Beijo, pessoal. Bom trabalho. Tchau, gente. Tchau.